Olá pessoal, e estamos aqui para mais uma live. Essa live de hoje é um tema super interessante: harmonização facial nas pacientes em fase de menopausa, né, desde o climatério até a menopausa. É uma honra receber a doutora Joelle Derípio, que ela é especialista nessa área, ela é médica ginecologista. Eu vou estar convidando a doutora Joelle. Vamos ver se ela já entrou. Doutora Joelle. Vou convidar a doutora Joelle. Só um segundo. Acho que a doutora ela não entrou. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que é tão interessante. Os pacientes eles procuram de um modo geral, né, fazer harmonização, mas hoje no consultório a gente tem muita mulher nessa idade, aí após 40, 45, e a gente quer fazer um tratamento realmente efetivo, no qual a gente veja um resultado duradouro e as técnicas que elas consigam ser otimizadas com resultado incrível. Mas tem todo esse lado da parte hormonal da mulher, né? Da parte fisiológica, que é muito importante. Nesse período aí, a gente sabe que esses hormônios, eles caem de uma forma assim absurda, influenciando não só nesses tratamentos, mas também da paciente como um todo. Chamar a doutora Joelle, deixa eu ver se ela já entrou aqui. Doutora Magda, tudo bem? Tudo bem? Esse tema é um tema bem interessante. Doutora Joelle ainda não entrou. A gente vai aqui. Daqui a pouco a doutora Joelle entra. Ela não entrou ainda. Você não quer me ajudar aqui? Daqui a pouco a doutora Joelle entrará. Doutora Ellen. Chamar a doutora Joelle agora. Boa noite, Ellen. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas. Convidem as suas amigas, que é um tema muito interessante. Pois é, a gente sabe aí, doutora Joelle. Doutora Joelle. Então, gente, é um tema muito interessante, no qual que a gente precisa realmente estar compartilhando esse tema com uma especialista. É uma honra receber a doutora Joelle para essa live, né? Doutora Joelle é minha amiga e nós estudamos juntos lá na FAPES, médica ginecologista. O currículo dela é maravilhoso. Ela é especializada em mimetização hormonal em climatério na escola do Dr. Januzzi, que é Minuzzi, do Dr. Minuzzi, que que é uma referência na área de longevidade da mulher. Ela também Endocrinologia. ele é incrível, eu adoro as palestras dele. A doutora Joelle também é pós-graduada em envelhecimento saudável pela FAPES, que é referência em longevidade saudável aqui, e está também cursando uma outra pós na área de fisiologia da bioquímica e envelhecimento. Então é isso, doutora, seja muito bem-vinda. É um tema, assim, acho que é um dos temas mais interessantes aí dessa semana de live, né? Que a gente atende aí, eu na área de harmonização,
né, esse público de mulheres maravilhosas que buscam tratamento, e a gente está aqui realmente para tirar as dúvidas, né, e fazer o melhor. Te agradeço, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite, poder trazer, né, um pouco do meu trabalho de envelhecimento, de menopausa, porque como eu estou no sul do país, a minha região fica mais aqui. Então, assim, venho realmente agradecer o convite, Emerson, e vamos falar para os seguidores, meninos, contem para as mães que a gente está aqui, para as meninas, prestem atenção. Convidem os amigos, as amigas, as mães, as pessoas queridas. Convidem, porque é um tema muito interessante. Eu já estou enviando aqui, né, para as pessoas próximas, as pessoas próximas. Doutor, eu acho que não é nada, o que eu acho que é mais importante, assim, eu antes de você, da gente estar começando, assim, eu vou falar um pouquinho sobre envelhecimento, né, muito importante os pacientes, as pacientes em específico entender que todos nós envelhecemos, né? As mulheres um pouquinho antes, a partir dos 22 anos, os homens a partir dos 25, quando a gente termina a última fase de crescimento, né? Especificamente nessa região crânio-facial, a gente já começa a partir daí envelhecendo. Olha que interessante. A partir dos 30 e pouquinhos, depende muito disso da tipo genética também, né? E do estilo de vida que cada um segue. Mas basicamente, assim, é tanto que existe alguns protocolos de envelhecimento. O primeiro deles, a gente começa a ter um pouquinho de olheira e umas ruguinhas leves nessa região de pés de galinha e na região frontal, sempre naquela região que a gente, na realidade, trabalha mais. A partir dos 40, a gente já começa a perder um pouco da estrutura óssea da região da órbita. A gente também perde da região da espinha nasal anterior e da região maxilomandibular. Por isso que se evidencia mais o tão famoso bigode chinês, que é o sulco nasogeniano, não é? Outra região também que a gente sente muito, nós que nós somos dentistas, a gente visualiza muito a região maxilomandibular, principalmente a área que está relacionada com o dente e o osso mandibular. Ele começa a diminuir, né? A gente tem vários estudos que a gente vê que essa dimensão aqui, ela diminui. Então a gente vai ficando com uma face mais côncava, de côncava para mais convexa. Então, além disso, a gente também tem um afundamento dessa região da têmpora, a gente perde osso dessa região temporal, não é? E a partir daí, isso a nível ósseo, de estrutura óssea, a gente começa a ter migração dos compartimentos de gordura, não só dessa região de olheira, né, que é da região do sulco jugal, essa região aqui. A gente também, esses compartimentos, eles vão caindo, que a gente chama pitosar, eles vão pitosando e vão diminuindo, né? A gordura de Bichat, que estava naquele volume, ela pitosa também, formando o jol, que é aquela gordurinha que a maioria dos pacientes não gostam. E você, não além tem como disso... gostar, não tem como gostar disso aqui. Não, e além disso, o que acontece? O pescoço, essa região de pescoço e essa musculatura perioral tensiona também esses compartimentos para baixo, né, através da tipogravidade. Então a gente tem, além, tomando como base os compartimentos, dessa forma. E uma outra coisa também que é interessante, a paciente, ela, com o passar da idade, né, os níveis hormonais, elas começam a diminuir, né? Previamente, até pelo um estilo de vida, né? Acho que a gente, da harmonização, a gente percebe também que está muito relacionado especificamente com a mulher, com as mulheres, a grande quantidade de anticoncepcionantes, que você percebe que a progesterona ela cai bastante também nesse período, e o processo de envelhecimento em si. Numa fase mais posterior, você percebe que a face ela realmente diminuiu o volume,
a espessura dérmica também. A gente percebe a nível celular que a quantidade, no caso, fibroblastos, a camada de colágeno ela já não está tão organizada e diminuída. E tudo isso a gente começa a perceber que potencializa, né, somente nas mulheres, quando elas começam na fase prévia, que é o climatério, que é a fase da última menstruação, vamos dizer assim, que está associada com aquele quadro de sinais e sintomas de calor, né? E por aí a gente vai começando a entender que o profissional da harmonização facial, ele não pode trabalhar sozinho. Então, ele não pode trabalhar sozinho. Então, eu dei um pouquinho aí uma noção de como é o envelhecimento e a partir daí a gente vai interagindo porque é interessante as pacientes entenderem que todos nós envelhecemos e cedo. Bom, então deixa eu colocar o envelhecimento do ponto de vista hormonal e aonde linka o trabalho do Emerson com o meu. Nós somos uma coisa só, isso é muito importante sempre a gente ter em mente, né? Não tem como envelhecer o rosto se não está envelhecendo o resto, e a mesma coisa, né, vice-versa. Quanto mais tu envelhece no corpo, mais vai envelhecer na parte estética também. Como funciona a parte hormonal? Até os 30 anos, a gente tem os nossos hormônios funcionando perfeitamente. A partir dos 30 anos, começa uma gradativa perda hormonal, que nos homens ela é contínua, e para nós mulheres, a partir dos 40 anos, ela declina. Nossos hormônios no corpo funcionam todos como uma grande orquestra. Eles são extremamente organizados e interagem uns com os outros. Quando chega o climatério e vem a menopausa, no climatério a gente começa a ter uma diminuição gradativa da produção dos principais hormônios ovarianos, que é a progesterona e o estradiol, até a completa desaparecimento deles no nosso corpo. Então, de uma hora para outra, que não é um período longo, o climatério começa uns 5 anos antes da menopausa, a menopausa é o nome da última menstruação, de uma hora para outra, um corpo que vinha funcionando perfeitamente começa a ter essa diminuição e acabam esses hormônios. Obviamente, as funções que esses hormônios exerciam no corpo ficam sem comando. Então, tentando puxar um pouco mais para a parte da harmonização para entender como eu vou linkar, o primeiro hormônio que diminui no climatério é a progesterona. Ao diminuir a progesterona, ela é o nosso hormônio, nós mulheres climatéricas começamos a ter os primeiros sintomas. Os calorões acontecem em metade a 60% das mulheres. Tem mulheres que não têm fogachos ou calorões. Muitos dos sintomas de quando começa a menopausa, eles são confundidos com eu tô cansada, com eu tô estressada, com eu tô sobrecarregada, e já é por essa baixa da progesterona. Porque qual é a importância dela? Nosso sono. Quando a progesterona começa a diminuir, nós começamos a ter uma baixa na qualidade do sono. O sono é muito importante para a reconstrução do nosso corpo. É durante o período de sono que as proteínas se refazem, ou seja, acorda com uma pele linda depois de uma noite bem dormida. Dorme uma noite mal dormida se não acorda com a pele. Isso é um dito popular que tem total fundamento na fisiologia. É durante o sono reparador, né? O sono reparador. É o sono que tem fases e nós temos que ter todas essas fases. E a progesterona é responsável por melhorar os hormônios, né, os neurotransmissores que fazem a gente dormir. GABA, melatonina e outras interações lá dentro do cérebro. Durante o sono, eu vou ter a fixação da memória, eu vou ter ou diminuição do nível de ansiedade e eu vou ter a recuperação, a ação do GH, que é o hormônio do crescimento, na recuperação. Só que o hormônio do crescimento, ele se achava que era só do crescimento, mas não é verdade. O hormônio do crescimento é o hormônio de recuperação tecidual e muscular. Então, esse hormônio começa a ter diminuição na ação, não porque ele diminui com o climatério, mas porque nós não estamos dormindo direito. A partir da diminuição da progesterona,
começa a vir a diminuição do outro hormônio, que é o carro-chefe do nosso corpo, que é o estradiol. Ao começar a diminuir o estradiol, a gente não vai ter tantos sintomas do humor, a não ser um pouco mais de irritabilidade. Na pele, focando na pele, o estradiol é quem alimenta aquela célula que o Emerson falou antes, o fibroblasto, certo? Nós temos dois tipos de envelhecimento na pele. O intrínseco, que é o cronobiológico, que é assim, ó, eu tô com quase 50 anos, a minha pele tá de um jeito, se eu tivesse 40, E eu tô quase na cola, eu tô quase na cola da doutora. Tá pertinha, tá na colinha, mas eu tô Dos na 50. E o envelhecimento, o fotoenvelhecimento. Pessoas que trabalham, eu aqui na minha região, que é uma região de predominância de pessoas de pele muito clara, eu vejo como o fotoenvelhecimento é predominante quanto menos melanina tem essa pele. Então, o envelhecimento depende também dessa parte genética de exposição ao sol, mas também da capacidade que a tua pele tem de resistir a isso. E é muito interessante, doutora, que nessa fase que os hormônios eles diminuem, toda essa vida e essa fisiologia, não é, das camadas da pele, não é, e não só da parte muscular, da parte de qualidade, de espessura de pele, de colágeno, de fibroblasto, de melanócitos, eles diminuem também. Então é quase que mesmo um exemplo. Para fazer os trabalhos de harmonização, é muito difícil, porque a gente está, por mais que a gente realize excelentes técnicas com excelentes produtos, é quase se a base da nutrição, né, de tudo isso, que são a parte hormonal... O tijolinho para tu construir o teu trabalho, não tem. Não Porque tem. o estradiol, que é o próximo que começa a diminuir, ele é que nutre o fibroblasto. O fibroblasto é responsável pelo colágeno, pela elastina. Existem outras estruturas na pele que também são dependentes do estradiol, que são os proteaminoglicanos, os glicosaminoglicanos. Não importa esses nomes difíceis, o que importa é que essas substâncias são as que retêm água na pele. Uma das queixas que eu mais vejo, eu tenho um grupo da Menopausa com Saúde no Facebook, e o que eu mais vejo de queixas naquelas mulheres é: a minha pele está muito seca, a minha pele está muito seca. Mas por que fica seca na menopausa? Porque não tem mais a capacidade de reter líquido na pele como nós tínhamos antes. Em função dessa desidratação... Olha que coisa interessante. E nessa fase também, você sabe que o ácido hialurônico, a gente tem ácido hialurônico, não é? Então, as pacientes também perdem muito, elas deixam de produzir esse ácido hialurônico. Então, por isso também, o ácido hialurônico ele tem atratividade. É como se fosse uma esponja que ele tem atratividade pela água. Então, paralelo a isso, a pele também fica mais, não só ressecada, mas fica muito fina. Ela marca mais, ela tem mais mancha de melasma, ela tem aquelas manchinhas senis. Então, está tudo relacionado com essa, vamos dizer, hidratação, né? Ou essa fisiologia hormonal. E essa baixa do estradiol, que faz isso que o Emerson está falando, as rugas, esse espessamento de pele, a desidratação, as manchas, a pele fica mais frágil. Quanto mais tempo vai passando da menopausa, mais fininha vai ficando a pelezinha embaixo da primeira camada. Os ligamentos, doutora, os ligamentos, a gente tem ligamentos, né? Os ligamentos que dão toda a mímica de, no caso, movimentos. Então, nesses ligamentos também, eles ficam mais frouxos também. Tudo que tem colágeno, tanto que na menopausa, uma das coisas... eu estou falando hoje com o Emerson de pele, mas a gente tem que estender esse pensamento do colágeno da pele ao colágeno que tem no osso, que é o que fixa o cálcio e que diminui o risco de osteoporose, ao colágeno das articulações, porque nessa fase a gente começa a ter dores articulares, e a dor articular é pelo mesmo mecanismo de ressecamento da pele, é por desidratação do colágeno, tanto que as articulações que mais dói são as grandes articulações, onde a gente tem uma superfície maior de cartilagem. Então, ao fazer a terapia hormonal da menopausa, ao nós fazermos o equilíbrio, não só
hormonal, mas assim, ninguém entra na menopausa, tirando quem entrou na precoce, como um carro 0 km. A gente já está chegando lá com 40, 50 anos vividos, ou seja, já tem um desgaste em outras coisas do nosso corpo. Então, nesse trabalho, para conseguir ter uma otimização, a gente tem que fazer uma avaliação geral da saúde e repor o que está faltando naquele corpo, diminuir o que tem de mais. Na pele, um cuidado que eu tenho, eu gosto muito, eu não faço estética. Ai, a minha gavetinha, ela tem um botãozinho que se eu apoio, doutora, só vou dar um erro. Gente, se vocês tiverem perguntas, tem um íconezinho aí que tem uma interrogação. Vocês podem colocar as perguntas, que mais para o final eu vi que a doutora Viviane fez perguntas. Quem quiser as perguntas, porque eu consigo visualizar. Aí depois vai ter um momento que a doutora vai parar a explicação e a gente vai só tirar as dúvidas. Só lembrando para vocês, nesse íconezinho que tem uma interrogação. Podem colocar as perguntas aí. Desculpa, doutora. Não tem problema. Até eu vi que a Viviane está colocando, ela é bem lembrado, né? A gente tem, existem vários tipos de colágeno. O colágeno do osso é 1, da cartilagem é 2, o da pele é o tipo 3, né? Tipo 3 e tipo... Eu sou fixada no tipo 1, que é o do osso, como ginecologista, eu adoro o tipo 1 e o tipo 2, que é o da cartilagem. E aí, quando chega no colágeno do rosto, eu tenho cuidado. Tipo 3. Eu tento ver a paciente como um todo, né, Emerson? Tu me conhece. Então, não adianta eu melhorar essa parte hormonal, que vai fazer ela dormir melhor, voltar a ter libido, não ter mais calorão, melhorar a memória dela, parar de cair os cabelos. Disposição, as unhas também, né? A dor nas articulações, porque isso aí, tudo que eu estou citando são sintomas do climatério da menopausa. Para a pele, o cuidado que eu tenho, conforme tal grau, eu gosto de prescrever, porque não é toda paciente que vai ter a disposição de ir no dermatologista ou tal. Quando precisa fazer um procedimento, encaminho para o Emerson, ou aqui na região eu encaminho, porque eu estou no Rio Grande do Sul, quando eu estou em São Paulo, é o meu Deus da face. E outra coisa, em breve a doutora estará aqui, atendendo aqui em São Paulo, Era gente. No mês passado, né? Em breve, infelizmente, com essa epidemia, atrasou nossos projetos, mas se Deus quiser, tudo tem um bom motivo e vai ser para ser melhor. E aí, para o colágeno, para minha paciente que está vindo, que eu entro com ômega, eu entro com fórmulas, eu gosto muito do silício, Emerson. O silício que eu prefiro, tem 2 silícios, né? Tem o silício, tem o X-Nutriment, tem o Biosil. Eu gosto muito do Biosil, porque ele é estabilizado com colina, porque ele tem uma absorção melhor. O X-Nutriment eu gosto, uso também em pacientes, mas o bom é que esteja o estômago vazio, ele é um pouquinho mais chato de usar misturado com outras coisas. Então, o silício é um mineral que é meio junto com o zinco, com a vitamina C, para a gente ter uma melhora na resposta nessa fase do climatério. Eu, dentro do tratamento hormonotecular, sem trabalhar com estética, já lanço mão, porque a gente é um todo. A gente gosta de estar bonita, com cabelo brilhoso, com a pele mais lisinha, e isso é uma das primeiras coisas das queixas, porque assim, o meu cabelo está caindo, a minha pele está ressecada, né? Outra coisa que é muito comum nessa fase, as pessoas têm uma alimentação que usa muito açúcar, que usa muita farinha. O açúcar causa um processo no corpo chamado de glicação. Tem até aí quem controla os exames, sabe que faz a hemoglobina glicada. E ao contrário do que se pensa, a hemoglobina glicada não é para ver a média dos açúcares dos últimos tempos. A hemoglobina glicada é para ver esse processo de glicação que me mostra o quanto o corpo está, as proteínas do corpo estão sendo agredidas pelos açúcares e pelos radicais livres que são derivados do oxigênio. E então, é muito interessante, né? Porque nesse processo de glicação, praticamente ele evita que você consiga produzir colágeno. Então, às vezes o paciente, mas eu não como açúcar, mas adora um vinhozinho, o álcool também, ele é tudo que faz eu virar açúcar no sangue propicia esse processo de glicação. Outras coisas também, tudo que aumentar o estresse oxidativo, que é a geração de radicais livres no corpo, também acaba, no fim das contas, aumentando esse processo, porque faz uma coisa, a gente é uma coisa só. Mas a glicação,
a proteína que está boa no corpo, e nosso colágeno é proteína, existem as outras do corpo que são importantes na saúde, que eu cuido quando estou trabalhando na minha área de envelhecimento saudável. Estou falando só em pele aqui, em função da nossa live ser em relação à pele. A glicação para o colágeno, ele destrói. A gente já está sem o estradiol, que faz o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, produzir menos colágeno, e o colágeno que ele produz é de menor qualidade. Cada tecido tem um tipo de colágeno e o fibroblasto ele é especializado. O do tipo I1, 2, 3, 4. Então, assim, mas independente do tipo, a função é a mesma, só muda o lugar onde está o colágeno. A glicação vai lá nesse colágeno que no homem tem um ritmo de envelhecimento e nós temos outro. Perto da menopausa, essa glicação piora, aumenta mais ainda os sulcos, o aspecto envelhecido da pele. Existem substâncias que a gente usa, o glicosil é uma, o Bioact é outra, que minimizam isso. Mas nada minimiza mais do que a gente melhorar os hábitos. Para ter uma boa resposta, para a gente envelhecer bem, as escolhas, o envelhecimento é um planejamento. Da mesma forma que a gente se planeja financeiramente para a velhice, nós temos que nos planejar fisiologicamente para a velhice. Eu falo que é uma poupança, a poupança de saúde, sabe? A poupança de saúde, porque senão fica em um descompasso. Se tem se constrói toda uma vida, tu chega no momento da vida que tu pode usufruir, mas não tem mais um corpo que pode te levar para onde tu queres ir. E o processo de glicação é um processo que acelera isso. É muito comum nas pessoas que têm resistência à insulina, nas pessoas que têm aumento do açúcar no sangue, bem antes de já ter diabetes, né? Eu acho que é pré-diabetes. Pré-diabetes. E eu acho que é um bom momento, né? Porque quando todo esse quadro ele começa a sinalizar, né? Essa sinalização da vida para a gente, eu acho que a partir daí a gente tem que realmente pensar. Eu acho que esse período de quarentena, a gente está se observando mais, né? A gente está mais atento aos nossos hábitos diários. E o que eu vejo, né, que quando isso tudo começa a sinalizar, gente, tem que realmente mudar. Se vocês querem realmente ter uma qualidade de vida, tem que ter cuidado com a tipo alimentação, né? Eu vi que a doutora Viviane falou sobre carboidratos. É muito interessante você também pensar muito no teu segundo cérebro, que é o trato gastrointestinal, e otimizar também tudo isso, não só em uma dieta saudável, mas estar atenta até, tipo assim, a sinais do corpo. Se você é intolerante, se você tem flatulência, se você tem alguma reação na pele, o órgão que mais sinaliza as intolerâncias é a pele, sabe? Às vezes você come alguma coisa, você sente que está coçando, ou você tem alguma tipo manifestação cutânea na pele, especificamente depois que você come, que pode ser imediato. As pessoas às vezes não acreditam nisso, que toda aquela manifestação de pele pode ser daquela proteína do leite, ou da proteína do leite, do ovo, ou do trigo. São as três principais, né? Do trigo. E assim, e o bacana, Joelle, que eu acho assim que quando você começa a ver, não é só um exemplo, alimentação. É alimentação, é você realmente tomar o sol, tem a importância da vitamina D, que é fundamental para tudo isso. Um outro fator que eu acho que realmente está entrelaçado é ter atividade física, porque quando você pratica atividade, você libera endorfina, serotonina. Se você produz serotonina, você também, durante o dia, que vai te dar prazer, felicidade, durante a noite, você vai produzir melatonina. A melatonina também, ele é um hormônio, não só um hormônio de dormir bem, mas também é um hormônio da beleza, porque tem o 5-HTP, que é um precursor, que é o triptofano, que você já pode implementando isso na alimentação da noite. Então, se você olhar bem, gente, é uma cadeia, né? Que quando olha, eu acho muito interessante a vida, né? Porque quando a vida começa a dizer, olha, você está já indo para um caminho assim que não está muito legal, você fala, nossa, que bacana, que a partir daí que eu vou mudar tudo isso. Se eu tinha hábitos de beber, eu vi aí que falaram o cigarro. Foi até uma colega minha querida que falou, a Valesca.
O cigarro, os Sabe, doces. Emerson, lembra quando a gente fazia o pós lá em São Paulo? Às vezes a gente saía para almoçar tudo junto. E eu me lembro uma vez que os guris estavam me perguntando, que eu estava falando que eu estava cansada, que tinha muito trabalho. Aí os guris disseram, eu não entendo como que tu tá sempre tem tanta paciente assim. Aí eu falei para eles, primeiro porque está tendo cada vez mais resultado. E segundo, porque a minha paciente é a paciente que chega no climatério e menopausa. A vida dela bagunçou tanto nesses 2 anos que com pequenos ajustes e essa recolocação da parte hormonal, a gente respira de novo, né? Então, assim, aí eu sempre brinco, depois que eu consigo fazer ela melhorar, se eu disser deita, rola e pula, ela deita, rola e pula, porque ela já descobriu que aquele é o caminho para melhorar. Quando a gente já ficou ruim, sabe como é ruim ficar ruim? É muito mais fácil aceitar a mudança de hábito. Quando a mudança de hábito a gente pede para uma pessoa que está... Não, mas eu estou bem, para que eu vou mudar? A mulher climatérica, a maior parte... O ideal é que já venha com 40 anos, que a gente já faça um trabalho de prevenção e tal. Não é a realidade. A realidade é ela chegar com 46, 48 anos e aí já chegarem ruim. Elas chegam dizendo, eu não estou dormindo, eu estou com ressecamento vaginal, eu estou sem libido. Estou irritada, meu né? cabelo, estou irritadíssima, minha unha está quebrando, para falar na parte estética, estou com dor nas articulações. A vida muda muito, certo? E aí a gente faz ajustes nessa vida e ela melhora. Só que ela já conheceu o fundo do poço. Então, se eu disser que ela vai melhorar muito mais se ela começar a encarar a alimentação dela como um dos pilares da nossa saúde, se ela começar a entender que assim como eu, que levanto cedo, vou na academia, cansado ou não, porque com a minha idade, se eu não for na academia, eu não vou conseguir ter saúde para continuar trabalhando como eu quero até os 70 anos. Doutora, eu acho que tem um outro fator também, a gente está falando só da parte estética, assim, aquilo que a gente visualiza, que é a pele. Gente, tem o fator cognitivo, você entendeu? De você pensar bem, de você estar produtiva, de você conseguir raciocinar rápido. Então, são terapias que estão integradas na gente como um todo. E a gente, assim, nesse momento que a gente chegar à maturidade, vamos dizer assim, é aquele momento que a gente está mais bem preparado, não é? Então é um momento que a gente tem que falar, nossa, a partir de agora, tudo aquilo que eu fazia de uma forma, eu tenho que fazer de uma outra forma. E a gente percebe que não só a tipo alimentação, mas a atividade física, os tratamentos de modulação hormonal, da parte da suplementação de terapias ortomoleculares, a parte de harmonização também, porque além disso, tem todo o fator emocional, né? Porque o paciente ele fica muito abalado emocionalmente. Então, é um pacote que a gente tem que fazer com bastante critério, né? A doutora ela é muito especializada nesse tema, e a gente começa a entender que aquelas dores começam a diminuir, você acorda com mais disposição, as pessoas olham para você e falam, nossa, que pele boa, que cara boa, que felicidade. Então, tá tudo realmente entrelaçado dessa forma. É assim que eu vejo, doutora. Passa a ser um propósito, porque assim, ao tu teres visto o fundo do poço e começar a melhorar, e saber que se tu parares de fazer aquilo vai piorar de novo, é um incentivo, passa a ser um propósito. Uma coisa é tu quereres, eu vou emagrecer 20 quilos para botar o biquíni no verão. Outra coisa é dizer, não, eu tenho que emagrecer 20 quilos porque eu quero ver meus netos crescer, porque eu quero poder viajar muito, porque eu estou ficando diabética, se eu não fizer isso eu não vou... Então, assim, são diferentes motivos e o cérebro encara isso de forma diferente. E isso é uma forma que eu consigo buscar na paciente para conseguir fazer ela ter adesão. A parte da cognição é horrível. As pacientes mesmo dizem, eu esqueço tudo. Lá no cérebro, o hormônio tem receptores. Receptores são as casinhas onde o hormônio encaixa e manda a sua mensagem. O hormônio é um mensageiro de uma informação que ele manda fazer na célula. Cada tem... Doutora, é muito interessante. Então, assim, vamos lá. Eu vi que já tem algumas perguntas, mas eu tenho perguntas também. Né? Então, assim, qual seria um exemplo? Primeiro, a diferença de climatério para menopausa
climatério seria aquela pré-menopausa, quando o organismo ele já começa a sinalizar em algumas mulheres de uma forma mais vamos dizer, mais efetiva, e em outras mulheres menos. Então, algumas percebem mais esse calor, essa irritabilidade, a libido baixa, seria isso. Né? O climatério começa em torno de 5 a 7 anos antes da última menstruação. Menopausa, apesar de nós usarmos o termo para essa fase toda, que é o climatério, é o nome da última menstruação. E o climatério ele é dividido em pré-menopausa e em pós-menopausa. E existe ainda o climatério perimenopausa, que é aquele bem pouquinho antes de que vai parar e bem pouquinho depois, quando os sintomas são os mais intensos possíveis. Que podem a exceção ser... do ressecamento vaginal, que o ressecamento vaginal, apesar de ser pele, quanto mais tempo na pós-menopausa sem tratamento, pior vai ficando o ressecamento vaginal e a atrofia. Ô, doutora, tem outros sinais também, tipo assim, um exemplo, o que eu percebo que as pacientes nesse período dá muito ressecamento de mucosa, da boca, né? Com relação aos olhos. Então, gente, vocês fiquem atentos que são, assim, vários sinaizinhos que o corpo muito vai... Antes de muito aparecer antes. calorão. Então... E eu vejo que a mulher que tem o calorão, apesar de ser ruim ter o calorão, porque pelo que ele representa no sistema nervoso central, de maior risco de demência, que é outro assunto, o calorão, ele traz a mulher antes ao tratamento. Porque, como eu disse no começo, muitas acham que se por não terem calorão, elas não estão no climatério, não estão na menopausa, e aqueles dois hormônios que estão sumindo do corpo dela, elas estão achando que aquela falta é por cansaço, por sobrecarga, pela idade, e não por um fator que pode ser totalmente resolvido. A idade, o envelhecimento, a gente ameniza, a gente melhora. Mas o climatério e a menopausa, a gente resolve. Dá para voltar a ter uma vida de qualidade, como se tinha antes da última menstruação, se a coisa for feita. Riscos são individualizados. Não eu trabalho com bioidênticos, o Emerson sabe, e claro que mulheres que tiveram câncer de mama não, quem tem risco alto não. Então, assim, é tudo muito individualizado. E esse trabalho que o Emerson faz, que é um trabalho tão delicado com os fios, com os preenchimentos, não tem como nós querermos que tenha o mesmo efeito em uma mulher de 30 anos do que numa já na menopausa, principalmente se ela não estiver tratando. Se ela estiver tratando, ela está recolocando no corpo o que o corpo deixou de usar. E aí o fibroblasto dela funciona melhor, a síntese do colágeno vai ser melhor, o silício, o biosil que eu estou dando vai ser melhor. Então, assim, os fiozinhos que é de PDO, né? Os fiozinhos que colocam, eles conseguem agir. Porque a gente precisa ter o tijolinho para construir a proteína. Não adianta só dar os bioestimulantes, que são maravilhosos, sem ter o que estimular. Então, aí é que entra a modulação hormonal na menopausa e essa parte de trabalho de longevidade, né, Emerson? Exatamente. Então, assim, o bacana também está passando para vocês de casa que nós temos tratamentos específicos para cada idade. Não é? Então, assim, ao redor dos 30, 40, 50, 60. E, lógico, esses protocolos eles estão alinhados à efetividade também. A quantidade de fios, bem dizer, agora a gente já tem outro fio, que é o de PCL, que é o policaprolactona, que ele é 2 vezes mais potentes, que são indicados para idades mais avançadas. E a gente faz, além disso daí, também todo um tratamento de pele, né? Lembra que eu te falei das pitoses, dos compartimentos? Sim. A gente consegue, na realidade, devolver ou hidratar esses compartimentos. Primeiramente, a gente faz o semi-lifting para fazer aquela tração e depois, pontualmente, nessas regiões de malásia zigomático, a gente faz a técnica MD Code, preenchendo a região de olheira também, a região de sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, contorno de mandíbula e tudo mais. Então, como a gente sabe especificamente os pontos e as camadas que a gente envelhece e a idade, isso está associado também com essa queda brusca da parte hormonal, a gente vai, vamos dizer, gerenciando, não é, esse envelhecimento. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas você tem tantos anos, você nem parece.
que a gente tem todo esse cuidado. Um outro fator também que é super importante é a quantidade de água. Então, você tem que ingerir aí em torno de 2 a 3 litros de água. Por quê? Porque o ácido hialurônico ele tem atratividade pela água. Não só o nosso ácido hialurônico, como o ácido hialurônico que a gente coloca através da técnica de, no caso, preenchimento. Então, é muito interessante, a gente vai meio que gerenciando, né? Eu gerencio a cada 6 meses a 1 ano, a doutora, acredito eu, que é mensalmente ou a cada trimestral. Não, 3 eu, por meses. exemplo, hoje Como é eu que... tive duas primeiras consultas. Hoje à tarde eu tive. Então, assim, uma já tinha alguns exames, a outra não tinha nada. Então, essa paciente, obviamente, ela vai vir em um mês com todos os exames. E aí, conforme, normalmente eu faço todo o planejamento do que ela vai fazer, da parte ortomolecular, da parte de medicação, caso eu tenha que ajustar alguma medicação, porque as pessoas também têm patologias nessa área e a gente tem que fazer esse ajuste. Às vezes eu trabalho junto com outro especialista e a parte hormonal. Em Ô, 3 doutora, meses, você tem a parte de nutrição também? aqui na clínica eu tenho. Ó, que bacana, eu acho fundamental. Nutrição, ela Tem está a totalmente nutrição, interligada, né? Cristiane Rodrigues é a nutricionista da minha clínica, porque é essencial. Então, ela vem para mim em 3 meses de novo. Uma dessas pacientes, eu disse, olha, antes de voltar em 3 meses, preciso que tu vás para a nutricionista, porque a gente tinha triglicerídeos alto, a gente tinha marcador inflamatório alterado, ela está com sobrepeso, a Inflamada. inflamada, ela estava bem, tinha muita coisa para ajustar e não adianta também, eu disse para ela, não adianta investir tanto nas fórmulas, nas coisas, se a gente não melhorar a parte alimentar. Porque aí eu digo, para com isso, para. Como que? Bom, aí eu Doutora, preciso ter nutriente. e é muito interessante, né? Porque muitas pacientes chegam, você vê que está acima do peso, né? Você vê aquele quadro de edema que estão inchadas, se queixam de dores, todos os sinais e sintomas, e muitas vezes elas não entendem que você não pode, não é um bom momento para você fazer um tratamento ou um procedimento mais invasivo, não é? Tipo fios ou tipo preenchimentos. Por quê? Porque se acredita que a maioria dessas pacientes que estão nesse quadro de inflamação, não é? Elas têm algumas reações. Né? A gente consegue administrar essas reações com a quantidade, no caso, medicamentos, que, caso sejam tratadas previamente, a gente não vai precisar usar, no caso, essa terapia profilática e o pós-procedimento também. E uma outra coisa, a durabilidade desses procedimentos. Exatamente, a durabilidade do botox, Do ácido hialurônico, é dos fios. completamente diferente depois que a gente ajusta, porque o corpo, quando ele está inflamado, ou seja, quando ele tem muita coisa agredindo ele de dentro para fora, ele se defende. Se defende tanto às vezes que ele forma as doenças autoimunes. Se ele forma a doença autoimune, que é quando a gente cria anticorpo contra a gente mesmo, tipo artrite, lúpus, obviamente esse corpo também vai se defender daquela substância caríssima que a gente botou no rosto para ficar linda e maravilhosa. Ele vai achar que aquilo é algo que ele tem que se livrar mais rápido, porque ele está sendo agredido de tantos lados, pelo cigarro, pela poluição, pela falta de sono. Porque outra coisa da falta de sono que eu ia dizer, mas acabei esquecendo. Na falta de sono, aumenta o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Quando a gente dorme pouco, o cérebro acaba mandando informações, aumenta mais. O cortisol é o maior destruidor de colágeno. É o maior inimigo, né? Que existe no corpo natural. A glicação é o maior destruidor de colágeno que vem de fora. E o cortisol é o nosso hormônio que, em altas quantidades, no nível de estresse, ele detona o colágeno. Então, tenho que ajustar essa paciente como um todo, porque se ela também não dormir direito, eu não vou conseguir sintetizar um colágeno de boa qualidade, porque eu estou com um hormônio que está destruindo o colágeno. Então, essa é o detalhe de como a gente encaixa, como a gente é perfeito, como também bagunça. Por isso que bagunça tanto na menopausa. A gente é tão perfeito. E de uma hora para outra, somem 2 hormônios. E as funções deles ficam lá, a Deus dará.
Então, assim, é essa bagunça que que acontece na vida da mulher climatérica. Por isso que elas sofrem, Emerson. É um sofrimento o real. doutor, é muito sofrimento, doutor. Então tem aí a progesterona e o estradiol e uma outra curiosidade minha. E a testosterona, porque nós homens, a gente faz uma reposição com testosterona, além de todos esses suplementos, os minerais, tudo isso. E fala um pouquinho sobre a testosterona para a mulher. Os nossos ovários, até eles têm uma produção de testosterona, mas o nosso corpo, na menopausa, ao contrário do que as mulheres pensam, a nossa testosterona ela não cai como cai o estrogênio e a progesterona. A suprarrenal, ela mantém a quantidade de testosterona circulando normal. Claro que vai ter mulheres que vai baixar por outro motivo. Estou falando num corpo fisiologicamente normal. O nível de testosterona se mantém. Ah, mas mesmo se mantendo não tem libido. Não, não tem libido. Não tem libido porque faltam outros dois hormônios. Falta um hormônio que te faz dormir, falta um hormônio que te faz acordar, falta um hormônio que te deixa de bom humor, falta um hormônio que faz com que tu consiga interagir com teu marido, porque na maior parte das vezes as mulheres já estão casadas há mais tempo, começa a ter uma irritabilidade com o marido grande, porque faz parte dessa pausa. Doutora, e é um fator também que é muito importante, que as mulheres pensam em menopausa. Mas não existe só uma pausa, que é a menopausa. Existem várias menopausas, não é? Neuropausa, não é? Várias e aí pausas, né? várias pausas. Então, quando você começa a suplementar, lógico, a mulher com os hormônios que são mais femininos, né? Apesar que ela tem o hormônio masculino também, e o homem com essa reposição também, então você começa a entender quase que tudo fosse, não que não vai diminuir, não que isso vai sumir, mas você consegue administrar isso devido a todos esses hábitos. Tem uma outra... Lógico que eu tenho, Emerson, pacientes que estão suplementando alguma coisa de testosterona. Mas dentro de níveis, eu trabalho com fisiologia, eu trabalho com saúde. O que eu for te prescrever hoje, eu quero saber como tu vais estar em 10 anos. Então, eu nunca vou prescrever um nível de testosterona, como a gente vê, às vezes, sendo prescrito, para emagrecer, para bombar. Porque eu estou no meu consultório para fazer as pessoas envelhecerem bem e viverem mais. Qualidade de vida, né? Se eu uma mulher de testosterona, eu vou encher as artérias dela de placa, eu vou causar um risco cardiovascular nela e eu vou abreviar a vida dela. Então, assim, devagar e sempre. Então, eu entro com a testosterona na paciente que está com sarcopenia, que é aquela bem magricelinha, que não tem músculo. Paciente que está com osteoporose grave, que pode vir a ter risco de fratura. Entre o cardiovascular e a fratura é mais importante. Então, eu tenho que pensar nesse risco de fratura, porque de cada 10 mulheres que fazem uma fratura por osteoporose, 3 morrem no primeiro ano. Essa eu entro também. Aquela paciente que tem uma preguiça sexual. O que é preguiça sexual? É a mulher que não tem a libido, ela não tem vontade. Mas, na hora que tipo, não tô afim de ir pra festa, mas se vou na festa, a festa fica boa e eu não quero mais sair da festa. Essa mulher, eu conheço muitas vai pra festa e diz, eu quero voltar pra casa, que acaba logo. Isso acontece, Emerson, tu ri. Essa é a realidade das mulheres no climatério. A mulher que tem a preguiça sexual, que na realidade não é uma preguiça, mas esse é o apelido do termo, que não tem a vontade de iniciar a relação, mas depois que inicia, fica bom. Ela quer depois até mais. Essa se dá muito bem com gotinhas de testosterona sublingual. Essa é uma paciente que se beneficia muito de doses baixinhas de testosterona no horário perto da onde mais frequentemente ela vai ter a relação. Porque aí dá aquele pico na testosterona e dá um pico na dopamina também. Então, isso dá um up para ali. Então, essas eu uso. Então, não é porque a gente não para de produzir testosterona que eu não vou usar. Tem que individualizar. Mas, assim, eu tento trabalhar e aí eu recebo no direct, doutora, eu quero emagrecer. Eu disse, bom, se quer emagrecer, a gente emagrece, mas com trabalho, com disciplina, porque assim não existe milagre. Tudo que é milagre, a gente paga o preço. Então, e não tem tipo receita e não tem receita de bolo também, gente. É uma nova vida, não é? Atividade física, alimentação, modulação hormonal, cuidados em todas as áreas.
essa parte emocional, eu acho que é algo também muito importante de você resgatar a autoestima. Então, a harmonização, ela cai muito bem. Né? Então, assim, é um conjunto, não existe nossa. Às vezes, dependendo, acredito eu, doutora, há um tratamento específico que você faz de uma paciente em uma certa idade, depois você muda um pouco. Às vezes, aquela paciente começa com um tratamento e você vai fazendo alguns ajustes. E eu acredito também que, às vezes, você faz um tratamento que já é, tipo, vamos dizer, um dos protocolos, e você percebe que a paciente ela não está colaborando, ela continua comendo doce, ela continua sedentária, ela continua fumando, ela continua tendo os maus hábitos, acredito eu, assim como na harmonização, né? A gente percebe que o quê? Aquele tratamento não tem efetividade, né? É um Então é um trabalho em conjunto. conjunto. Eu sempre digo, depois que eu dou aquelas listas das coisas, eu digo, quando ela está saindo, tu está saindo com umas receitas que não vão ser baratas. Tu investiste na minha consulta, vai investir aqui nessas fórmulas, só que isso aqui é metade. A outra metade é o que tu vais fazer no dia a dia, as tuas escolhas do dia a dia. É o escolher realmente ir fazer teu exercício, é o escolher realmente não comer aquilo, e não porque eu não posso comer a torta, que triste como eu sofro. E sim, eu não quero comer aquela torta, eu quero é ficar bem, eu quero é ficar bonita, eu quero é ficar saudável. E Essa hoje, visão é que tem que passar. doutor, eu acho que interessante. Gente, olha, vou falar como que eu faço, bem dizer. Envelhecendo como homem, eu faço uma negociação, sabe? Eu negocio. Vinho, eu tomo assim, no final de semana, 2 ou 3 taças. Se eu tenho vontade de comer, vamos dizer, até um docinho, alguma coisa que eu sei que não é legal, né? Eu negocio, eu digo, olha, no domingo você pode. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para a gente também não ser muito chato com a gente. A gente tem que estar Mas é conversando. que quando é assim, passa não sendo chato, Emerson. É óbvio que tem a minha avó, eu tenho vó, tá? Eu tenho uma avó de 80, semana que vem ela faz 89 anos. A minha avó é viciada em bala de goma, vocês acreditam? Então ela sempre tem Não. bala de goma. Só que ela sabe que eu como só as vermelhas. Vocês acreditam Aham. que ela compra os sacos, ela separa todas as balas vermelhas, é só para minha filha, só para mim. Então, quando eu chego na avó, eu como uma mãozinha de bala de goma. Eu não vou deixar de comer a bala de goma que a minha avó, que com 89 anos, que eu não sei quanto tempo, separou com tanto carinho para mim. É Mas eu não vou verdade. ir no boteco da esquina comprar a bala de goma para comer no carro. Então, assim, a gente se permitir algumas coisas faz com que seja mais fácil a opção das outras coisas. E eu acho que Então, hoje. é essa visão que começa a mudar com a maturidade e com a sensação pós ter passado pelo que elas passam nessa fase. É verdade. Eu tô lendo aqui as coisas. Ai, tô adorando que tem umas colegas aqui que Tem uma certa. querem me conhecer. Adorei. O Tem uma Gerard Nutri também. aqui, ó, a Nani nutricionista. Você é ótima, sou tua vizinha de cidade. Quero consultar contigo. Que coisa querida. Que legal. Gente, vocês que têm perguntas, daqui a pouco eu vou abrir aqui o link das perguntas e a gente vai responder, tá? É só para quem tiver mais perguntas, podem colocar aí nesse linkzinho que tem uma interrogação logo Eu abaixo. acho que a gente pode responder. Pode ir já, por causa do tempo. Por causa do tempo. Deixa eu só ver aqui. Vou hidratar meu hialurônico aqui. A glicação. O Emerson me botou. O fiozinho. Ano passado? O Emerson... No ano passado. Não, foi ano passado? Foi. Ano passado. E você vê que bacana. Como você cuida. O Emerson fez os fios em mim. Olha que bacana. Como você cuida e você segue tudo direitinho, você vê, ó, o fio depois desses meses tá maravilhoso e vai ficar, e o tempo ele vai durar muito mais. Agora você imagina aquele paciente que faz tudo errado, que ingere quantidade de açúcar, não faz atividade, fuma, o fio com 6 meses já está na vida útil, decaindo a vida útil dele. Tem uma pergunta aqui da doutora Viviane Rosa, que é minha amiga lá de Salvador, uma querida que eu adoro. Ela está falando sobre a glicação. A glicação é maior que a exposição solar. Olha, eu acredito que tirando as pessoas que trabalham expostas todo o tempo, tipo o colono, quem trabalha todo o tempo exposto ao sol, eu acredito que o dano da glicação seja maior. Porque, Viviane, hoje as pessoas comem muito açúcar, muito doce. A resistência à insulina, o diabetes está cada vez mais prevalente.
todas essas mulheres que têm resistência à insulina, têm diabetes, elas têm uma glicação aumentada. Elas estão tendo um envelhecimento no corpo todo, porque elas são inflamadas, e, obviamente, na parte estética também. Eu acredito que o dano da glicação acaba sendo maior porque ele é constante sempre por muito mais tempo, porque as pessoas não tiram o fator agressor. Ela também pergunta se você faz teleconsulta. Sim, estou fazendo. Agora, desde a pandemia, a telemedicina foi aprovada. Hoje eu tive duas consultas online. Inclusive, uma era aqui de Gramado. Ela não quis descer para a consulta porque ela disse, não, já que eu posso fazer pela TV, eu fiz pela TV, ela disse. E também só lembrando que a doutora Joélia, ela vai estar atendendo aqui no meu instituto em São Paulo, então vocês têm essa possibilidade também de vir tratar em São Paulo, né, doutora? Então, sim, isso... Tem aqui em Igrejinha, que é a Grande Porto Alegre, as consultas online, e acho que se o corona permitir, a partir do mês que vem, lá em São Paulo, que teria sido em abril, né? A agenda estava Teria que ser em abril. A gente tinha a agenda cheia em abril, cheia. Os dias que eu abri já tinha pacientes em abril e maio. Tive que desmarcar todo mundo, porque, né, não tinha como, né? Não tem. Ela está perguntando também aqui, a doutora Viviane, a testosterona interfere também na pele? A testosterona em dose alta, ela dá acne, né? Ela aumenta a oleosidade, ela dá acne. Por pessoas como eu, que tem uma pele extremamente oleosa, que tenho até cicatriz de acne, eu tenho muito medo de usar testosterona. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, a menos que tivesse muito baixo. Né? Gente, passando para vocês que tudo tem que ser feito de uma forma fisiológica, não é, doutora? Nada de receita de bolo. São né? formas diferentes. Eu sempre gosto de dizer, eu não gosto de dizer o que é certo e errado. Eu trabalho com a forma fisiológica, porque se eu quero viver mais, eu tenho que respeitar os limites do corpo. Tudo que vai a mais, a gente paga um preço. Tem quem quer competir com alguma coisa. Essa pessoa vai usar hormônios em alta dose para ter um resultado curto, independente do que isso vai custar a longo prazo. Então, assim, essa parte de envelhecimento saudável, de modulação hormonal da menopausa, ela é com dose fisiológica. Ninguém vai colocar numa mulher de 50 dosagem de hormônio de uma mulher de 30, né? Até porque não é esse o objetivo. O objetivo é devolver qualidade de vida e propiciar um envelhecimento prazeroso, em que a gente consiga ter plenitude na nossa autonomia, seria a melhor palavra, né? Independência, né? Então, autonomia. A minha avó mora sozinha, tu entende? Isso aí, isso é autonomia. Chegar com 90 anos e poder morar sozinha, mesmo que ela tenha as limitações dela lá, isso aí é uma utopia para a maior parte das pessoas, né? E é muito bacana salientar que nesse nosso século, né, a gente tem uma série de, não só alimentação, com aditivos, a gente tem uma carga, uma jornada de trabalho muito grande, a gente vive num corre-corre. Tem um lado também da tecnologia, que muitas vezes você não estabelece horários para você usar o iPhone, você vai com o iPhone para a cama e você não consegue. Então tem essas variáveis que alteram também o teu sono. Você tem que até negociar, assim como eu falei, de negociar das coisas boas, né, das coisas gostosas, porque as coisas boas eu como todos os dias. Tu sabe, deixa eu falar para elas, no Facebook eu tenho um grupo só de mulheres climatéricas, que o nome é junto com a Flávia Rezende, que é minha parceira do Tchau Menopausa. Tchau Menopausa é um projeto que eu tenho de apoio à mulher climatérica. E no grupo é Menopausa com Saúde. Lá eu todos os dias não, mas 5 vezes por semana, eu entro, eu faço uma live de 20 minutos, de meia hora, olha que bacana, respondo perguntas, né? Porque esse grupo, a Flávia montou o grupo e me convidou. E eu vejo, porque assim, tem pessoas de todos os tipos, mas tem muitas pessoas que não têm acesso a essas informações. E muitas pessoas não sabem que podem tratar sem riscos, que a gente vive mais e com menos risco fazendo a reposição hormonal do que não fazendo. Ainda existe doutora, o mito do câncer. Tem todo aquele mito, né, do hormônio. Gente, são os hormônios usados hoje nessa linha de longevidade saudável, os hormônios bioidênticos. Fala um pouquinho, doutora,
sobre os bioidênticos para tirar as dúvidas. O bioidêntico é um hormônio que tem exatamente a mesma estrutura que o nosso hormônio produzido pelo ovário, certo? Isso não significa que ele não tenha risco. Tudo tem Doutora, risco. eu vou só, a gente já está quase encerrando, eu vou encerrar, senão eu perco aqui e eu te chamo de novo, para a gente fazer as dúvidas.